Seu celular. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos de novo aqui com o programa Papo de Negócio e Franquia. Esse é o nosso quarto programa. Quem diria, já estamos fazendo um mês aqui de aniversário, como passa rápido, já estamos dominando aí. Eu sou o Paulo Mauro da Global Franchise, estou aqui com meu amigo Diego do Grupo Trivia, né, Diego? Exato. De volta aqui ao programa. É um prazer mais uma vez grande. De volta aqui. Você tem ajudado bastante aí no desenvolvimento desse novo projeto. E hoje nós trouxemos aqui um expoente do setor de franquia, o Dr. Edson Ramurti, que é um ex-médico e que tem feito muito pelo desenvolvimento aí do franchising no E dos Brasil. corpos. Eu queria que você contasse um pouquinho primeiro da sua história, que é uma história bonita aí, de ex-médico e grande empreendedor. Conta um pouquinho aí da sua história para depois a gente fazer a entrevista. Ok, obrigado, Paulo, pelo convite. Estou muito feliz aqui de ver o programa. Você está muito bem como locutor de rádio. Estou quase cantando já, viu? Mais um pouco eu começo a cantar aqui. Então, eu sou médico formado na Santa Casa de São Paulo, né, em 1984. E em 86 eu montei a minha primeira clínica. Eu fazia residência já de cirurgia plástica. E eu montei a minha primeira unidade. E não é que deu certo. E aí, baseado nessa unidade, começou a dar certo, começou a vir clientes de muitas regiões de São Paulo. Eu comecei a abrir novas unidades em pontos cardeais de São Paulo. E como eu era um médico só para atender a todos, não era possível, eu comecei a chamar colegas médicos para serem sócios operadores. E isso nada mais é que uma franquia numa forma mais rudimentar. Isso em 1986. Em 1990 já me filiei à ABF. Já chamava Emagrecentro ou não? Não, na verdade, tem um detalhe aqui curioso, né? Eu sou judeu, né? E nessa minha primeira unidade tinha uma santa na garagem. Eu não sabia que santa era. E minha avó chamava Catarina. Então eu dei o nome da clínica de Clínica Santa Catarina. Isso para o judeu é um sacrilégio. Mas a santa não era Santa Catarina. Não, era Nossa Senhora de Fátima. Depois eu descobri. E aí... E ela ajudou a dar certo. E aí, quando eu comecei em 1990 querer fazer a franquia, aí eu falei, bom, não vai dar para manter esse nome. Aí eu fiz uma pesquisa com os próprios clientes e um deles sugeriu o Emagrecentro. E aí ficou todos esses Oficialmente anos. desde 90, então? Desde 90, isso. Olha que legal, meu. Olha Bom, que bacana. a gente pode dizer então que Emagrecentro, ou a Santa Catarina, que precedeu um pouquinho, está entre as pioneiras do franchising, né? Que ainda estava engatinhando naquela época, né? O Paulo começou em 87, é Nós isso? começamos em 87 e realmente foi o começo do franchising no Brasil. Estou com dois precursores aqui do franchising ao meu lado. Somos sim. Mas antes de entrar aí na entrevista, a gente sempre, todo programa tem um tema que a gente gosta de discutir. E hoje o tema vai ser sobre as novas estratégias de divulgação das empresas no mercado. A gente está sentindo uma grande revolução de tecnologia no mercado mundial. Tecnologia e comportamento. E comportamento das pessoas. Cada vez mais o consumidor ele tem um empoderamento na mão dele através do smartphone. Independentemente do segmento, do mercado. E aí a gente quer saber como é que as empresas fazem hoje para poder aparecer no mercado, para poder trazer cliente, para poder se expandir, que meios ela deve utilizar essas novas revoluções. Então a gente gostaria de discutir um pouquinho, porque não dá mais para as empresas usarem as velhas estratégias de divulgação. Antigamente era revista, jornal, panfleto, que você colocava. Hoje já mudou isso aí. Então a gente quer discutir um pouquinho aí. Você posso contar uma historinha? E é muito recente até. Para quem não sabe, eu tenho uma agência de comunicação voltada para o ramo de franchising e varejo, com foco em assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa ela tem mudado num ritmo acelerado ultimamente.
E aí eu sentei com um cliente há pouco tempo e ele veio reclamar que ele não saía, já fazia um tempo ele não saía no Estadão, não saía no Valor, não saía na Isto é Dinheiro e aquelas tradicionais. Só que é mais ou menos assim, a gente começou a focar em outras vertentes, mas no online. Hoje não tem como fugir, pelo contrário, você tem que focar realmente o trabalho nesse tipo de mídias. E aí eu fiz uma questão para ele e é ali que ele começou a entender. Eu falei, por exemplo, Paulo, qual que é a capa do jornal hoje, do Valor Econômico? Pô, não sei. Qual é a capa do Estadão hoje? Não sei. Qual é a capa da Isto é Dinheiro de domingo? Pô, não sei. O que leva a crer que as outras pessoas também estão lendo? E aí ele já começou a entender que não adianta só querer sair naquilo que a assessoria de imprensa fazia até pouco tempo atrás. Então hoje realmente a gente tem que começar a enxergar outros campos e até começar a levar mais a sério o que a gente não levava há pouco tempo, que é o blogueiro, o influenciador digital, seja ele youtuber, seja instagrammer, seja ele em qualquer outro meio que a gente agora está começando a se adaptar também. Então, aí você já deu 2 dicas de novos meios de divulgação. Que começou como brincadeira, né? Que são os blogueiros. Aí cada negócio tem que analisar aonde que está o seu consumidor. Com certeza. E, logicamente, a mídia digital, ela ganhou uma proeminência fantástica com o smartphone, que já está na mão de uma grande maioria dos consumidores brasileiros e mundiais. Então, eu tenho que hoje eu tenho ferramentas muito mais fortes para poder chegar no meu consumidor de forma mais planejada. Mas muito mais difíceis. Mais difíceis. Com certeza. Mas eu não preciso gastar aquele dinheirão, não preciso entrar na televisão. Eu posso, através de planejamento e mídia, eu tentar chegar no meu cliente. Claro. Antes era fácil achar o nosso consumidor. Ele estava sempre atrás da telinha, atrás lá do rádio, do carro, em casa, e atrás de uma revista, de um jornal. Hoje esse cara está percorrendo uma imensidão aí que a gente tem que começar a correr junto para tentar achá-lo. Porque outras pessoas estão correndo junto também. Além do aumento da concorrência, a gente tem aumento de mídias, né? de canais de comunicação. Né? Sim. Então, Edson, comenta um pouquinho, você que sempre utilizou a publicidade para divulgar os seus negócios, para trazer cliente, se você está sentindo que, e você participou dessa mudança da era digital, e como é que você está fazendo para trazer cliente para suas clínicas? Sim, eu já sou meio antiguinho, né? São 30 anos. Deu uma criança aí, não fala isso não. Além de ter passado por toda essa mudança da era digital, também passei por todas as crises, acho que o Brasil teve, né? Desde 1986. Foi o assunto do nosso primeiro programa aqui. Eu falei, pô, ele falando da crise atual, mas, pô, tem crise muito pior. Mas hiperinflação. Só para ter só um parênteses, teve época na hiperinflação, que acho que muita gente não sabe que houve. Não viveu isso. Não viveu isso, mas os preços, por exemplo, das minhas consultas nessa época, de manhã era um preço e de tarde era outro. Influenciava até nos serviços. A gente sabe disso no mercado, né? Você comprava detergente por 1, no final do dia estava 4, estava 5. A remarcação era diária. Mas assim, as minhas próprias consultas que eu dava naquela época tinham um preço de manhã e outra tarde. Para quem tem menos de 30 anos, jamais vai saber disso, né? É um negócio inimaginável. Né? Agora, voltando agora ao assunto, realmente mudou tudo, né? A parte de divulgação, a parte de comunicação que você vai fazer com o teu cliente, com o teu futuro franqueado, né? Hoje, realmente, as mídias digitais estão em primeiro lugar, disparado de qualquer outro tipo de mídia, e com a grande vantagem de ser um custo baixo para quem tem um pequeno negócio, uma pequena franquia, ou mesmo ela é democrática. Em início, ou mesmo um franqueador em início de atividade. Ou um negócio independente, amém. Exatamente. Então, realmente, essa migração, o nosso foco hoje em dia é em mídia digital. A gente tem que aprender isso, porque é uma novidade para quem é desses anos, né? É uma novidade, inclusive, para a nova geração que está. É uma novidade para todo mundo, né? Isso. E como é que você faz esse planejamento para saber aonde investir? Bom, primeiro de tudo, fundamental, assessoria de imprensa. Começa aí. Nem paguei o cara, hein, pra falar isso. Parabéns, né? A assessoria ainda é muito forte. É fundamental. Olha que legal. Tá? Então, uma boa assessoria de imprensa. Você ganha espaço na mídia. Sim, espaço gratuito. Gratuito, né? E praticamente que traz autoridade, credibilidade. Traz credibilidade, exatamente. Então, além da assessoria de imprensa,
A gente foca na divulgação através de marketing digital, principalmente hoje em dia, Facebook mesmo. Né? As mídias, marketing de conteúdo hoje é fundamental. Exatamente. Então, nosso investimento campanhas contrata uma de agência, Facebook, contrata de agência de mídia digital. especializada em mídia digital. A gente tem uma agência especializada em mídia digital para cuidar. Uma outra coisa muito bacana que a gente está tendo é que todo mundo sabe mexer um pouquinho na parte de mídia digital. Então a gente tem troca de informações entre os franqueados. Então muita coisa que um postou e que deu certo é passado por grupo. Vocês liberam para que cada franqueado gerencie suas próprias mídias. Sim. Maravilha. Eu acho um erro você Tentaram bloquear. fazer isso, não vale a pena. Não. Você é ir totalmente contra o mercado, vamos dizer assim. Você tem que liberar para o franqueado ter a liberdade. Tem um mínimo, um manualzinho de conduta e aí toca o barco. Exatamente. Então a gente tem essa troca, né, que é muito legal, né, entre a minha rede. E você está falando de uma rede de quantos franqueados, só para a gente ter uma... São mais ou menos 104 unidades hoje em todo o Brasil. Franquia dá com pau, né? É mais ou menos. É dor de cabeça pra caramba. Às vezes. Mas é legal. Já estou muitos anos. Então, basicamente, você tem utilizado campanhas de Facebook, o Google AdWords você também tem usado, a compra de palavra-chave. Sim, em menor quantidade. Outra coisa também, a gente está contratando blogueiros para fazer vídeos. Que legal. Nem tanto para divulgar, né? No blog dele. Mas um cara que é especialista em vídeos é muito legal isso. Maravilha. É isso. Então, assim, o Edson é daqueles que hoje já começaram a enxergar a importância de olhar com mais carinho para esse tipo de mídia. O próximo passo, que eu ainda não aprendi e não consegui, é também ser um formador de opinião no YouTube. Certo? Eu apresentar vídeos. Isso é uma coisa que é uma tendência. Hoje em dia, os YouTubers, inclusive, têm mais acesso que a própria televisão. Com certeza, né? Com certeza. São mais conhecidos, às vezes, até que artistas da Globo. Eu vi uma pesquisa, eu não lembro, esse final de semana eu vi uma pesquisa sobre os 25 mais influentes da telinha. E desses 25 da telinha, 7 eram da telinha do computador. São os YouTubers, aí, os bloggers e tal. Esses caras já estão praticamente no pau a pau com o Luciano Huck, com uma Angélica da vida. Ganharam muita relevância nos últimos anos. E é um canal importantíssimo, principalmente para o público mais jovem. Sim. Entendeu? Então, essa revolução toda que está acontecendo é que está mudando aonde eu vou investir o meu dinheiro de publicidade. Hoje eu consigo investir menos e ter um ótimo resultado se eu souber planejar. Com certeza. Mas com certeza. como eu, todo mundo está pensando igual. As outras empresas também. Então, é uma disputa por espaço no mercado, né? Sim. Porque o consumidor, ele também é bombardeado por publicidade no celular dele o dia inteiro. Hoje já não é mais só na televisão, no rádio, é no celular. O difícil hoje é você tentar diferenciar, porque a partir do momento que lançam alguma ferramenta nova, vai todo mundo para lá. E aí acaba saturando. Então, assim, quantas vezes você, Edson, você abre um site, você abre o seu celular e você recebe... Então isso também satura. E agora lançam-se novas ferramentas que a gente também tem que aprender. Então, assim, é tudo muito rápido. A mutação hoje da comunicação tá uma coisa meio maluca, né? Agora é muito importante, nós estávamos falando sobre isso hoje, que não adianta nada você investir na captação se você não souber aproveitar quando o cliente chega, né? Muitas vezes o cliente ele manda uma mensagem, um e-mail ou aparece na empresa e ele não tem um atendimento rápido, porque hoje tudo mostra velocidade. O consumidor não tem mais paciência. Então, se ele manda uma comunicação e você rapidamente não responde, isso é uma coisa fundamental. E eu me lembro que você trabalhava isso bem, de responder ao candidato, por exemplo, à franquia, num prazo de, acho que era 3 horas, né? Bom, a gente tenta. Tentava, né? Mas é bacana, porque você o Diego estava me falando hoje, que ele administra o site Top Franquias também, que muitas vezes gerava candidato para o franqueador e o franqueador só entrava em contato com aquele candidato depois de 15 dias. Só também um parênteses que eu quero fazer. Por exemplo, teve a feira de franquia. Em junho. Em junho, a feira da BF. Eu tive cerca de
300 candidatos divididos em 4 dias da feira. Perfeito, isso aí. O que acontece? O interessado em franqueado, ele vinha, eu já adicionava no WhatsApp e já mandava a mensagem no dia seguinte, no máximo. Para não perder um tempo, né? Nada. Não, porque antes a gente falava assim, ó, passava a franquia, a gente vai se comunicar com você depois do período da feira. Agora não, já vamos no máximo no dia seguinte entrar em contato com essa rapidez é fundamental. E outra coisa que é importantíssima é você aproveitar quando o cliente chega na empresa e fazer ele viver uma experiência muito gratificante e agradável num atendimento dentro da sua empresa, né? O que a gente sente é que nesse mundo virtual as pessoas elas exigem cada vez mais um tratamento especial quando elas vão nas empresas, porque senão elas nem vão mais, entendeu? Elas compram pela internet mesmo, então você tem que saber fazer o consumidor viver experiências diferentes. Esse é um dos grandes desafios, que é o tal do Omnichannel, que hoje está em voga, exatamente. Aqui no Brasil ainda começando, nos Estados Unidos muito mais avançados, exatamente da mesma experiência que você oferece no restaurante, numa loja, numa clínica, pela internet, pelo celular, pelo computador, fazer essa integração entre os dois lados é o que é complicado, é um desafio. Tem absolutamente ou quase nenhum, ou tentar evitar atritos, né, para o cliente. O cliente não pode ter atrito, ele não quer mais. Nenhum desvio de atenção. Né? Exatamente, ele quer que seja uma experiência agradável de compra, senão ele vai sair falando mal ou não volta. E quando é um produto, aí ele compra pelo computador mesmo, já que ele não tem nada de especial naquela loja. Então as lojas têm que mudar para criar experiências que o computador não pode dar. Então, ao vivo, eu posso fazer ele ter uma experiência muito agradável. Mas, enfim, falamos bastante aqui de mídias, né? E agora vamos falar... Tem que estudar muito ainda, no final das contas. Nós temos que aproveitar essas mudanças da mídia digital a nosso favor como empresas, né? Com certeza. Mas vamos falar um pouquinho agora dessa franquia Emagrecentro, que é um dos ícones na área de estética no Brasil. E o Dr. Edson, ele teve uma visão já lá atrás, muito bacana, que a gente só veio ouvir falar de classe C, de ascendência de classe C em 2003, 2004, 2005. E você, já em 1990, você já criou a primeira clínica que era já destinada ao público classe C, que é no Brasil, né? Isso eu acho que você foi um visionário, que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Nessa época, realmente, o serviço de estética era só para quem era rico, né? As pessoas da classe média baixa, não tinham acesso, né? E eu formatei meu negócio baseada nesse público. Eu queria esse público classe BC, porque é o maior público que o Brasil tem, né? A maior classe social, se você somar a classe BC, vai dar quantos por cento? Vai dar 95%. 2/3 do Brasil. Mais ou menos isso. Então, a gente focou nesse público-alvo aí. Mulheres, da classe BC principalmente. E no começo você teve alguma dificuldade? Como é que você planejou os tratamentos para que eles tivessem eficiência? Porque uma coisa que a gente nota é uma guerra, principalmente hoje em dia na internet, de promoções, usando inclusive Groupon, Peixe Urbano, e a gente nunca sabe a eficiência desses tratamentos estéticos, né? Você que é um cirurgião plástico, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que você desenvolveu os tratamentos para que eles tivessem eficiência, entendeu? Sim. Bom, eu como sou médico, eu tenho uma facilidade de estar atualizado nos congressos ligados a esse segmento, né? Então a vida toda eu participei dos congressos científicos, seminários, simpósios nesse segmento de medicina estética, de cirurgia plástica. Então as novidades, elas aparecem. Às vezes novidades que apareceram há 5 anos atrás é que começa a aparecer depois, né, de 5 anos. Demora até ser aplicado. Então é baseado na minha experiência, em toda essa minha formação médica,
que eu consigo ir atualizando. Então, sempre a gente está atualizando. Por exemplo, hoje está muito na moda uma alimentação baseada em baixo carboidratos, né? Só que isso eu já estou preconizando há mais de 5 anos na minha rede, né? E agora que estão comprovando cada vez mais, cientificamente, que a melhor... Então essa sua antecipação você acredita como trunfo do seu negócio? Sim. Além da antecipação da classe C lá atrás, em 1990 também, atendendo esse público. Exato. Um outro E trunfo, como é que é essa... A ideia é restringir o carboidrato totalmente ou parcialmente? No caso do nosso tratamento, né? Aproveita e já pede uma consulta já aí, ó. Que aliás a gente tem Quem está nos ouvindo quer saber como é que funciona para emagrecer, né? Sim, toda a nossa metodologia é outra coisa. A gente se preocupa muito em registro de marcas, em registro de metodologia, direitos autorais. Então tudo que eu faço, eu registro, eu tenho direitos autorais, tá? Então livros, tudo que eu faço de tratamentos é tudo registrado, né? Você então, registra lá no Departamento de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro. Nacional, na Biblioteca Nacional. E também... Para quem não sabe, INPI. direito autoral você pode registrar no Brasil. E isso tem valor, você pode defender contra a cópia, entendeu? Exatamente. Muito importante isso aí para as empresas. E, logicamente, as marcas. Então, por exemplo, agora a gente lançou um novo método que a gente chama método 4F, emagrecimento científico. Então, todo o nosso tratamento é baseado no nosso método. Então, ele tem desde receitas para esse tipo, mais de 200 receitas para fazer café da manhã, almoço, jantar, bebidas, baseado nessa metodologia. A gente tem toda essa metodologia, toda a aplicação dessa metodologia, como o cliente ele vai fazer essa metodologia. Inclusive, em breve, daqui a um mês mais ou menos, a gente vai lançar o curso online, porque além da consulta, ele vai poder fazer em casa todo o aprendizado através de uma ferramenta de curso. Então ele vai ter o curso online, como ele vai fazer para emagrecer. Então são 4 fases, né? A fase de desintoxicação, de emagrecimento rápido. Depois vem a fase de reeducação alimentar, que é a reintrodução dos carboidratos, né? E depois a fase de equilíbrio e manutenção. Ele vai ter um curso efeito completo. sanfona, que é muito comum, né? Exatamente. E o importante, o emagrecimento saudável, sem nenhum tipo de medicações, inibidores de apetite, onde o paciente emagrece muito bem, muito rapidamente, e a gente tem condições até de dar garantia de que ele vai emagrecer, se ele fizer direitinho. Olha que legal. Por quê? Ele faz um testinho urinário, igual um diabético que faz o testinho da gotinha de sangue para ver se está controlada a glicemia dele. O nosso faz um testinho de urina para ver se ele está fazendo a dieta direitinho todo dia. Pô, legal. Olha que legal. Se ele não fizer, vai dar negativo. Se ele está fazendo direitinho, dá positivo. O Paulo não vai mais poder comer aqui a empada que ele comeu antes de entrar aqui. A gente está até tomando água por causa disso. Os dois, né? A gente está tomando água que a gente comeu empada aqui embaixo, cara. Rapaz. Tá morrendo de fome. Aí vai o carboidrato mesmo. Aí acaba dando mais fome, né? Não sei se você sabe. Quanto mais carboidrato que você come... Rapaz, além de não matar fome, você ainda fica com mais fome. Isso, cria um ciclo vicioso da fome. Será? Por causa do tá carboidrato. explicado um monte de coisa já pra mim, viu? Já valeu a pena participar do programa hoje. E como é que entra a parte de estética aí? Porque sua clínica, ela é de emagrecimento, mas também de estética, né? Isso. O nosso foco é a estética corporal. Então, o paciente emagrece e junto faz todos os tratamentos para celulite, gordura localizada, flacidez. E aí tem os N formas de tratamento, N pacotes diferentes. E consegue dar resultado se ele fizer direitinho? Dá muito resultado. Né? No fundo, é uma conjunção entre as duas coisas, Sim. né? Entre a parte alimentar Isso. e aí o tratamento com equipamento. Vários tipos de equipamento, como carboxiterapia, criolipólise, que hoje em dia está muito em voga. Nenhum tratamento é invasivo, nenhum cirúrgico. Não, nada cirúrgico, nada invasivo. Legal. E aí fala um pouquinho do seu crescimento com as franquias, as dificuldades. Uhum. Na época que você começou, a gente, aliás, tem falado muito isso, foi a época de ouro do franchising no Brasil, onde a grande maioria das redes que estão aí cresceram, porque tinha
não tinha tanta concorrência de novas franquias no mercado, que foi a década de 90 e o início aí desse século, e realmente tinha muita gente querendo investir e viram que a franquia, pela maior segurança que ela traz, e estava trazendo bons resultados de rentabilidade, muita gente investiu em franquias. Mas, logicamente, você começou e foi crescendo, e aí teve um crescimento bastante grande, né? E aí depois o mercado mudou depois de 2010. Então, fala um pouquinho da sua experiência nesse sentido. Tá. Só lembrando o que eu falei, no começo a franquia era baseada em médicos, né? Então, os médicos eram sócios operadores, era uma franquia só voltada a médico. Tá? Com isso, o crescimento foi lento. Tá? Em 2003, eu resolvi mudar o formato da franquia, o foco, onde os médicos deixam de ser franqueados, né? E passam a ser funcionários de uma unidade. Né? E o franqueado poderia ser qualquer um que gostasse desse segmento. Qualquer investidor. Aí, a partir de 2003, a gente começou a crescer 100% ao ano. Então, a gente dobrava de ano a ano o número de unidades. Tá? Até que começou a vir a crise, né? Já começa em 2010, então nosso crescimento começou a cair de 50%, 25%, 10%, até que no ano de 2013 começou até ser negativo, né? Um crescimento negativo. Felizmente agora, esse ano, a nossa rede, eu estou sentindo o mercado reflorescer. Lampejos de melhoras. Exato. E tanto é que a gente compara, né, o faturamento da rede deste ano em relação ao ano passado, no mesmo período, a gente teve um crescimento de 39% no faturamento. Ou seja, graças a Deus as coisas começam a recuperar. Isso é muito bacana, né, o Edson? O franchising funciona muito assim, né? A gente olha o que sai na mídia, seja ela tradicional ou não, sempre as mil maravilhas, né? E é interessante o Edson abrindo o jogo aqui, que em momentos de crise a coisa também aperta para todo mundo, independentemente dos mercados, acontece também para as franqueadoras também. Nesse período de crise, inclusive, teve concorrentes meus que tinham 150 unidades, que foram para 15. Olha lá. Que tinha 70 e poucas unidades que foram para 13. E eles estão na iminência de fechar porque não conseguiram vencer a crise. Bom, no fundo, a gente costuma dizer que toda crise ela é purificadora, né? Então eu acho que a primeira coisa, você depurou a sua rede, né? Ficaram os melhores, né? Exato. O cara que era fraco, o ponto era ruim, o operador era ruim, é a hora dele sair do mercado, né? E aí é o que você falou. Não é legal, porque assim, eu particularmente, todos os meus franqueados é como se fossem filhos. Você quer cuidar dos filhos, né? Só que você vê que apesar de você cuidar, tem franqueados que não desenvolvem, consegue. Não vão para frente. Então, infelizmente, eles acabam tendo que sair. E o seu, fala um pouquinho do perfil do seu franqueado hoje. São mais mulheres? Tem franqueados que tem mais de uma unidade, ou a maioria só tem uma? Como é que é, Edson? O nosso segmento de emagrecimento estético é mais voltado a mulheres mesmo. 90% do nosso público é mulher. Tem mudado isso, Edson? Não. Nada? Não sinto essa mudança. Ainda é mulher consumidor, mulher franqueada também. Também, exato. E aí a mulher é mais... tem mais facilidade, para gerir as funcionárias. De mulher para mulher, não vou completar o resto. Exatamente. Então a maior parte dos nossos franqueados é mulher, não nessa proporção de 90%, mas é uma maioria. Né? Mas de todos os segmentos. Né? Desde que o franqueada que era corretora de imóveis, a que trabalhava com informática, que era psicóloga, ou seja, todos os segmentos, isso não importa. E há o franqueador que põe a mão na massa ali, que também faz a... Então, no nosso caso, a minha franquia é obrigatório o franqueado trabalhar na unidade. Legal. Dificilmente ele vai ser só um franqueado investidor. Oxalá todos fossem assim também, né? Isso é legal, porque você já deixa claro. E realmente você tem razão, é uma coisa que a mulher tem mais afinidade, porque ela mesma acaba usando...
E aí tem mais facilidade de tratar com os consumidores e com as funcionárias, que a maioria são mulheres também, né? Sim, acaba sendo... E em termos de investimento, hoje para montar uma Emagrecentro, qual que é o investimento? Por que pareça, a montagem da nossa unidade, com todos os equipamentos necessários... Tem modelos diferentes? Não tem modelo diferente. Um padrão. Padrão. Tudo vai sair R$59 mil. Mas por quê, Uau, Paulo? só isso? Só isso. Por quê? Eu não cobro taxa de franquia. Ah, você não cobra Não, não cobro taxa de franquia. Eu só vou ganhar depois que o franqueado abrir uma unidade e ele me paga os royalties. Aí sim. Quanto que são os royalties? 11% do faturamento bruto. Tá. Então você prefere não cobrar a taxa e cobrar um royalty um pouquinho maior. Isso, que exatamente. ele paga sobre... Porque, na verdade, pensando como regra, você não cobrar a taxa de franquia já diminui pela metade aí praticamente o investimento. Exatamente. Ou seja, eu estou facilitando para o franqueado abrir o próprio negócio dele. E eu só ganho quando ele também estiver ganhando. Eu acho mais justo. E verba de publicidade tem ou está incluso nesses 11? Não tem verba de publicidade, não cobro. Bom, então no fundo está incluso, porque muitos franqueadores cobram separado Sim. a verba de publicidade. Sim. Então os 11 aí já não é tão alto, porque está inclusa a publicidade sim, que você vai bancar, né? Verdade. E nós já vimos que o seu negócio exige bastante publicidade, né? E você capta muito cliente para os seus franqueados, né? Isso é que eu acho legal. Você consegue captar cliente para os seus franqueados. A gente tem todo um sistema no Brasil de leads, inteiro, né? A gente tem todo um sistema de leads que gera leads de pessoas interessadas a fazer um procedimento estético ou passar por uma avaliação gratuita. E esses leads são distribuídos pela rede. Como é que você distribui? Pelo CEP? Não, é todo um sistema, né? A gente tem todo um sistema. Aliás, o meu franqueado, quando ele sabe, quando alguém se cadastrou querendo fazer o procedimento na unidade dele, ele já recebe um SMS na hora com os dados desse cliente. Além de ficar todo um sistema via web, também vai a mensagem para ele. Já agiliza aquilo que a gente falou no início do papo, atendimento ágil. Eu vou ser um pouco direto aqui. A gente falou do investimento, que até o Paulo falou, nossa, é pouco. E de fato via de regra o que a gente vê no mercado. É uma micro franquia. É uma micro franquia. Então, agora o nosso ouvinte, o nosso telespectador, internauta, ele vai querer saber também. Legal, eu invisto lá 59, 60 mil reais, arredondando. Quanto eu ganho? Qual é o meu retorno? Qual é o meu faturamento? Isso é importante saber, né? Em quanto tempo eu tenho esse retorno? Sim. Logicamente, vai variar dependendo da proatividade do franqueado. Tá? Certo. Mas, em geral, a gente tem casos de retorno do investimento em 3 meses. Sensacional. 6 meses. Assim, quando o franqueado não desenvolve bem, em 12 meses. Né? Então é bastante rápido. Muito rápido. É muito rápido, porque a margem de lucro é muito grande em serviço de estética. Né? Eu costumo falar e costumo demonstrar para os franqueados que é o seguinte, 95%, a partir do momento que ele pagou o custo operacional dele, aluguel, funcionários, água, luz, a partir daí, o valor dos pacotes, 95% é lucro, 5% é custo variável. Ou seja... A margem é bastante Então, alta. só um exemplo, um franqueado meu que vende 150 mil por mês, ele vai ter pelo menos 100 mil de lucro por mês. Bastante. E o faturamento médio hoje da rede por mês em torno de quanto? Ele vai variar. Né? Um médio de 40 mil reais. 40 mil reais. 40 mil reais. Ele vai conseguir ter aí, pelo menos aí uns 40% de lucro. Edson, para a gente estar envolvido no franchising, fica um pouco mais fácil entender algumas coisas. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, precisa explicar algumas coisinhas. Se eu quiser abrir hoje uma clínica Emagrecentro, independentemente do tamanho da minha cidade, eu consigo abrir? Ou tem alguma limitação, vamos supor, menos de 100 mil habitantes, para mim é inviável abrir uma clínica? A partir de 50 mil habitantes já é viável. Já é viável uma abertura de uma unidade. Só para você ter uma ideia, a nossa franqueada de Birigui, uma cidade que tem 105 mil habitantes, ela teve um faturamento esse mês que passou de mais de 120 mil reais.
Olha que bacana, em Birigui. Uma cidade muito Quanto pequena. tempo de operação, só por curiosidade? Ela já tem bastante tempo, ela tem uns 3 anos de operação. Entendi. Legal. Antes da gente continuar, eu esqueci de falar no início aqui, eu queria passar para vocês, quem quiser mandar pergunta para a gente, pode mandar via WhatsApp, o nosso WhatsApp é 11 99 427 2179. 99 427 2179. Ou também nós temos um telefone do ouvinte aqui na estação I, que é 11 2443 3082. 2443 3082. Manda suas perguntas, que o Diego depois vai selecionar as começou a delegar perguntas aí para poder fazer. Agora, você estava falando de uma cidade relativamente pequena, né? Você vê que o Brasil é um país muito grande. Qual é a sua projeção de crescimento, agora que você está inovando, criando novos tratamentos? Eu acho que você é um cara que inova muito, e o franqueador tem que fazer isso, né? Porque o mercado muda. E se você não inova, o seu negócio começa a morrer. Eu acho que isso que tem acontecido com muita gente no mercado de franquia, porque o cara acomoda, acha que está ganhando dinheiro, que vai continuar ganhando dinheiro o resto da vida. Hoje em dia, isso aí, meu amigo, o concorrente está doido para te pegar. Então você tem que estar sempre inovando. Então me dá uma ideia de planejamento, de número de unidades, como é que vai ser o seu crescimento, o que você está imaginando nesse Brasil difícil que nós temos aí. Imagina. Bom, o meu planejamento, primeiro, que eu estou conseguindo, é o crescimento do faturamento das unidades que já estão funcionando. Isso é fantástico, é isso mesmo. Isso é maravilhoso para mim, né? Fico muito satisfeito, feliz, porque eu vejo a rede feliz. Aliás, você criou um grupo de WhatsApp Sim. com os franqueados. Exato. Fala um pouco sobre isso, que eu achei que foi uma ideia muito inovadora. Vou te também. falar, a gente E bacana, né? fala muito com franqueador tem medo. Tem medo, exato. É. Era onde eu ia pegar. É onde eu ia Não pegar. é verdade? Isso é real, isso é real. É verdade, eu também tinha um pouquinho de medo, sabe? Não foi assim. Nossa, eles vão cair matando em cima de mim. Não, mas fez um efeito ao contrário. Foi Olha que muito legal. bom. O pessoal não tem noção. Quem não está usando ainda essa ferramenta? Então, Parabéns, no meu grupo, parabéns. tem todos os franqueados, fazem parte do grupo. Eu vou tirando dúvidas o tempo todo. Edson, posso apresentar Sábado, essa sua domingo. fala palestras afora aqui, então? Claro. Isso é interessante. Em convenções de franqueadores, né? Nossa. Isso é interessante falar. Não, a ideia foi muito legal e está dando resultado. Sensacional. É o engajamento. Você percebe o engajamento. Vira uma família. Você entendeu? Isso olha é que muito legal. Né? Não é aquela história. Eles percebem, né, que se todos vão bem, todos... Se alguns vão bem, todos podem ir ir bem. Exatamente. E Legal. ninguém é contra ninguém, muito pelo contrário. Lógico. Todo mundo quer ajudar todo mundo. Motivam E eu também ao quero outro, ajudar né? todo mundo. Né? Então, isso se mostrou muito bom. Né? Parabéns. Edson, deixa eu, por curiosidade também, esse final de semana, não sei se vocês assistiram, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, programa famosíssimo aí, foi falado sobre o test drive em franquia, que nada mais é do que o cara passar lá uma semana, alguns dias, vendo a operação na prática, para saber se o perfil dele realmente está adequado àquilo. É possível hoje na Emagrecentro, se eu porventura falar, cara, eu quero conhecer um negócio, só que ali, no dia a dia, olhando, vendo realmente como é que funciona. Dá para fazer isso? Dá para fazer, é possível, totalmente possível. Isso parece que é tendência hoje, eu acho que... Mas eu a sigo gente linha. não sente assim muita procura. A gente até oferece, mas a pessoa às vezes ela está em outro estado, Tá. Ela não quer vir aqui só para passar um dia, para conhecer a unidade em funcionamento. Ela, obviamente, a pessoa ela já pesquisou muito. Quando ela quer ser um franqueado, ela já pesquisou muito o mercado. Então ela já viu a história da empresa. Então ela já tem uma ideia, né, do que se trata. Não, e cada negócio é um negócio, eu acho que isso que você levantou é importante. Alguns negócios, quando você está do lado de fora, do lado de cá do balcão, são completamente diferentes quando você entra do lado de lá. Principalmente, a gente tem acompanhado negócios de alimentação.
que parece ter muito glamour, é muito legal, mas você vai trabalhar de sábado, de domingo, de feriado, até às 10 da noite, tem que acordar cedo, é muito complicado. Aí sim, um test drive é importantíssimo, porque a pessoa ela vai sentir o que ela está atrás do balcão. Faça o test drive sábado, 10 da noite. Agora, uma clínica de estética já é um negócio muito mais glamuroso. Então, realmente, eu acho que tem muito mais facilidade. É glamuroso, mas tem muito trabalho também. Mas não tem esse drama que é completamente diferente. Eu fui franqueador da Sapataria do Futuro e era outro negócio que, quando você entrava dentro do balcão para tratar com o sapateiro, com a costureira, aí realmente era muito mais embaixo. Você tem que buscar insumos, era dificílimo, uma variedade enorme, era um trabalho de administração muito complexo. Então eu acho que cada negócio, mas foi muito bem levantado pelo Diego. Mas uma coisa importantíssima, do meu ponto de vista, é simplificar. Simplifica a operação, não complica. Tem gente que gosta de complicar, né? Na vida do... Tinha uma propaganda né, que falava isso, simplifica. Eu uso, além de ter que ser criativo, inovar, estar sempre inovando, eu acho que simplificar é o caminho. Mas quando você fala simplificar a operação, em que sentido? A operação para o consumidor, o número de produtos, de serviços... Desde a montagem do negócio... tá. Desde a montagem da unidade. Você já pensa nisso? Já penso em simplificar. Tá. Né? Então, por exemplo, é comum dá alguns exemplos. Vou dar exemplo. É comum você vai numa franquia e a franquia fala, ó, o piso ele tem que ser verde, da cor não sei o quê. Entendeu? A minha pode ser qualquer piso. Isso faz sentido mais para comércio, geralmente. Mas é um tipo de comércio, né? O meu também. Lógico. Aí, não, porque a mesa tem que ser branca, com detalhe. Para mim, franqueado é assim. Quer comprar uma mesa de 10 mil reais ou de 500 reais? Tanto faz para mim. Compra o que você achar melhor. Tá? Então, isso eu acho uma forma de simplificar. Não criar um monte de padrões sofisticados, exatamente, que aumenta o custo do negócio e não traz resultado. Por isso que a minha franquia sai tão barata da implantação. Edson, por tudo que você tem nos apresentado aqui, você participa muito do desenvolvimento da franqueadora e dos franqueados. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente está falando aqui da inovação, se você pensa em um novo tratamento, se você traz algo de fora, ou se você vai implementar dentro da sua rede, essa decisão é feita em conjunto com seus franqueados? E se ela não for, como é que é para você conseguir imputar para os franqueados que eles assumam tal tratamento ou tal equipamento, enfim? Primeiro, toda decisão que eu tomo é para beneficiar franqueado. Tá? Isso fica bem claro para todos os franqueados. Jamais eu vou falar, olha, faça um novo tratamento, compre um novo aparelho por interesse próprio. Por exemplo, na compra dos equipamentos, eu tenho as redes fornecedoras dos equipamentos que eu consigo com desconto para o franqueado. Eu jamais quero ganhar qualquer coisa. Isso é uma coisa muito bacana que eu sei que você faz, que é realmente trabalhar em prol do resultado do franqueado. Você quer ganhar limpo em cima do resultado do franqueado. Então, eu quero ganhar somente nos royalties. É isso que eu ganho. Tem que ser bem claro isso para o franqueado. Perfeito. Então, todo novo tratamento, eu vou ver a viabilidade econômica dele. Vou ver se o equipamento... Por exemplo, a criolipólise, a gente não tinha nas unidades. E por quê? Porque o aparelho custava 150 mil reais, até há 2 anos atrás. Nossa. Agora, com desconto, a gente consegue comprar, o franqueado consegue comprar por 40 mil reais um aparelho de criolipólise. Quando a gente fala com desconto, é pela franqueadora, pelo poder de barganha. Exatamente. Então, poxa, de 150 para 40, aí já começou a ficar viável economicamente. Não é um tratamento que é padrão. As unidades não são obrigadas ainda a comprar esses equipamentos. Não necessariamente. Mas já começou a viabilizar. Então, algumas unidades já têm. E assim a gente vai definindo os novos tratamentos. Uma coisa, nós não falamos aqui no início, mas o Dr. Edson, ele foi convidado e foi diretor da BF. Você que criou a
diretoria de micro franquias, né, na BF, né? Não, eu fui um dos primeiros. Eu fui o segundo. Segundo verdade, diretor. Exato. Fala um pouquinho dessa sua experiência junto da associação, que é a Associação Brasileira de Franchising, que tem ajudado aí no desenvolvimento aí, do nosso setor. Fala um pouquinho dessa sua experiência lá, o que você achou, o que você está achando da BF agora? Bom, isso realmente a gente não tinha falado isso, eu acho que era um erro, porque a ABF é uma associação muito importante para a franquia no Brasil, né? Aliás, a franquia no Brasil é uma das maiores, o mercado de franquia do Brasil é um dos maiores do mundo, né? Acho que está em quarto lugar, né? Está entre os 5. Agora deve ter caído um pouco, mas é um dos maiores do mundo. E a ABF é a associação que normatiza... Entidade máxima, né? Exatamente. Então ela é muito importante. É muito importante um franqueador que queira montar o seu negócio se filiar à ABF, a participar da ABF. Então eu fiquei muito feliz nesses 2 anos que eu fui diretor lá da ABF, no setor de micro franquias, afinal meu negócio é uma micro franquia. E eu acredito que eu ajudei a catapultar esse mercado de micro franquias que hoje em dia é tão falado. Vou contextualizar um pouquinho para quem nos ouve. Micro franquia atualmente é a franquia que exige um investimento total de 100 mil. Não, até 80. Não, agora 100 mil. Agora 100 mil. É onde eu queria chegar. Então assim, até ano passado era 80 mil, mas ela começou com 50 mil. E o porquê que há essas adaptações? Então, de 50 mil para 80 mil, e agora até 100 mil é considerada micro franquia, tem até 20 que é a nano franquia. E eu queria explicar um pouquinho essa terminologia e o porquê, já que você fez parte desse desenvolvimento, porquê de micro franquia e porquê que há essas escalas, né? De 50 para 80 para 100. Se não me falha a memória, foi o OMC que criou. Não sei se foi o OMC, foi algum órgão mundial que ele classifica uma micro franquia onde a franquia custa até 3 vezes o valor do PIB per capita do país. Então, por exemplo, o nosso era 12 mil dólares, então uma micro franquia ela custaria até 36 mil dólares. Como o dólar então subiu... IFA, Entendi. Eu não sei exatamente quem deve ter sido a IFA, International Franchise Association. Pode ser. Então, o que acontece? 3 vezes o PIB do Brasil, o dólar era mais baixo, per capita, né? O dólar era mais baixo. Como subiu o dólar, então passou de 80 para 100 mil reais. Isso é recente mesmo. E, Edson, fala um pouquinho da sua experiência internacional. Você é um cara visionário, criou a Emagrecendo, que é um grande sucesso aqui no Brasil, e você já... está buscando algumas experiências internacionais, inclusive está pensando em se tornar cidadão americano, implantar isso lá nos Estados Unidos. Conta um pouquinho o que é uma empresa brasileira ir para fora e qual o potencial que isso tem. Bom, uma das coisas que eu comentei nessa época de crise, além de querer muito aumentar o faturamento da minha rede, né, para os franqueados estarem ganhando mais, uma outra solução é buscar o mercado de fora do país, o mercado mundial. Afinal, o Brasil tem muitas empresas que teriam condições de expandir a nível mundial, né? Por exemplo, a minha empresa, eu fiz toda uma pesquisa de mercado nos Estados Unidos e eu vi que ela tem condições de progredir nesse mercado tão maravilhoso, tão grande, com uma renda tão grande como o mercado americano. E cheio de obeso, né? E cheio, 73% da população. Aqui no Brasil, não sei se você sabe, 54% da população está com sobrepeso e obesidade. Nos Estados Unidos é 73% da população. Quase todo mundo. É um mercado muito grande, gigantesco, com um poder aquisitivo maravilhoso. Então, realmente, durante 1 ano e meio eu estudei o mercado, morei lá nos Estados Unidos, uma boa parte desses 1 ano e meio. E o nosso próximo passo é montar unidades lá nos Estados Unidos. E a partir dali você pode se expandir para outros países, né? Assim, o mercado americano é um passaporte para o resto do mundo, né? É uma vitrine, né? É uma vitrine. Exatamente. Agora, vai ter que se fazer muitas adaptações ao modelo que você
utiliza no Brasil da Emagrecentro ou vai ser mais ou menos a mesma coisa? Não, vai ser parecido, só que ao contrário, eu estou trazendo modelos novos de lá para cá. Olha que legal. Por exemplo, uma coisa muito comum que eu não tinha aqui, e lá é obrigatório, porque lá toda a clínica de estética que eles chamam, lá eles chamam de spa. Né? Spa estético e spa médico. Aqui a gente chama de clínica de estética. Lá todo spa tem o membership, ou seja, o associado da clínica, aquele que paga uma mensalidade para poder usufruir de certos procedimentos dentro da clínica. E a gente trouxe essa ideia para o Brasil, coisa que eu não tinha e me surpreendeu, porque lá 50% do faturamento das clínicas de estética é com membership, o que paga uma mensalidade. Assinatura, né? Uma assinatura uma mensal. mensalidade. Que, aliás, é uma tendência, academia. é uma grande tendência. Igual de academia, só que Lógico. em vez de estética. Então, o que eu fiz? Eu criei no Brasil, e lancei faz um mês, o Aesthetic Club, que é uma academia de estética. A pessoa vai pagar uma mensalidade e ela vai poder fazer todos os procedimentos dentro da clínica. Então, a gente está começando a divulgação, e eu acho que é futuro. Isso é para breve. Isso. Então, no final, eu trouxe de lá essa ideia, e com isso eu vou adaptar o meu negócio com essa ideia também lá para o mercado americano. Olha que legal, pô. Puxa vida. Bom, agora eu acho que a gente poderia entrar nas perguntas dos nossos ouvintes. Eu tenho aqui uma pergunta do Paulo Roberto, que é de Belo Horizonte. Ele está perguntando qual é o ponto de equilíbrio quando eu abro uma clínica, se ele é alto, se ele é baixo, e quanto tempo eu demoro para atingir esse ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio aqui para que todo mundo entenda, né? É o faturamento que paga as despesas. Quer dizer, quando eu abro um negócio novo, a minha primeira preocupação é atingir esse ponto onde eu paro de pôr dinheiro naquele negócio. Então, o faturamento pelo menos paga as minhas despesas, aluguel, funcionário, etc. Né? Sim, ele é de Minas. Ele é de Minas. Eu tenho um exemplo aqui para dar. No mês passado, a gente abriu uma nova unidade em Ipatinga. O custo operacional de uma clínica, aluguel, é cerca de R$20 mil. Tá? Então, para entender, mais ou menos, é esse... O custo fixo. Custo fixo. O aluguel, funcionários... Quantos funcionários, em média? 3 funcionários e mais o franqueado. Então, gira em torno de 20 mil, já incluindo royalties, inclusive. No primeiro mês, a nossa franqueada já faturou R$51 mil. Olha que legal. Puxa, que maravilha. Então, bem acima do ponto de equilíbrio. Exatamente. Ou seja, no primeiro mês já tem que se superar o ponto de equilíbrio, a unidade. Já tem que começar a vender mais do que ela gasta operacionalmente falando. Eu estou com uma outra pergunta aqui, a Marta de Ribeirão Preto. Ela está perguntando se ela pode fechar um território que nem uma cidade, que nem Ribeirão, e se necessário abrir até mais de uma unidade para ela ser exclusiva numa cidade. Se você faz isso, que seria um franqueado múltiplo, né? Na nossa franquia, cidades com menos de 500 mil habitantes, a gente dá exclusividade para o franqueado. Acima de 500... o território, então, é dele. Então, cidade de Ribeirão vai ser de um franqueado. Exclusivo. Então, a gente tem unidade em Ribeirão Preto, né? Por sinal, uma ótima unidade. Se a Vires estiver me escutando, Vires, um abraço aí, que é a nossa franqueada. Isso é um franqueador bacana, sabe por nome, todos os franqueados, as regiões. A história de Ribeirão é bem legal, porque a Vires foi uma funcionária nossa em São Paulo. Era uma esteticista que mudou para Ribeirão e montou a unidade, vai super bem. Então, realmente, o franqueado ele tem uma área de exclusividade para atuar. E se for acima de 500 mil, como é que funciona? Você ele vai ter um delimita? Ele vai ter um período de exclusividade, né? E aí, obrigatoriamente, ele vai ter que abrir uma segunda unidade depois de um ano e meio, ou terceira unidade, dependendo do tamanho da cidade. Entendi. Por exemplo, em Porto Alegre, o nosso franqueado ele tem exclusividade em Porto Alegre, ele já tem a 4ª unidade e ainda vai ter uma 5ª. Então, a área de Porto Alegre... Será que gostou do negócio esse rapaz aí ou não? Eu acho que ele gostou. Você dá muita chance do franqueado crescer. Mas eu queria aproveitar, e você é um franqueador que já tem muita experiência. São quantos anos com a franquia? Como franqueador mesmo, desde 1994, 23 anos. 23 anos.
Fala um pouquinho do que você aprendeu com o fechamento de unidades, onde é que o maior erro que você ou que o franqueado ele comete para não ser bem sucedido? Isso é facílimo de responder. São sempre dois casos, em 99% do porquê uma unidade não vai bem. Primeiro, ele não faz a divulgação que ele tem que fazer na região dele. Ele fica de braço cruzado. O marketing é muito forte. Divulgar, exato. Não é que é uma divulgação cara, não. É uma divulgação que ele... Mas ele tem que se dedicar, ele tem que fazer desde visita ao comércio da região, para dar um procedimento estético para os clientes do comércio da região, Facebook dele, uma panfletagem às vezes. Quer dizer, não é nada de uma fortuna, mas ele tem que fazer micromarketing que é fundamental para o desempenho na região dele ele tem que fazer. E o segundo caso é falha na venda. Ou seja, a pessoa que está lá, que imagine, uma pessoa viu a divulgação dele, foi até a clínica para fazer a avaliação e às vezes um procedimento estético gratuito. A pessoa quer muito fazer um tratamento. Com certeza ela não foi porque ela está feliz com o corpo dela. Então, cabe agora a pessoa que vai fazer a venda passar toda a credibilidade, todo o nosso histórico de 31 anos no mercado para ele fechar. Isso é um problema recorrente, né, de conversão, né? Exatamente. Às vezes então o é marketing sempre é bem esses dois feito, casos. mas... Tem uma última pergunta aqui, é interessante porque é da Débora, da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, nossa, lá de longe, quase Uruguai. A Débora está perguntando se as clínicas da Emagrecento vendem também produtos como dietas, shakes, produtos também para os seus clientes. Sim, a gente tem uma linha de suplementos que fazem parte do nosso tratamento. Então, linha própria? Não. É uma linha própria, é uma legal. marca própria, onde tem desde shakes de proteína, até chás termogênicos, polivitamínicos, tudo que é necessário quando o paciente está emagrecendo e está emagrecendo rápido. Então ele tem que fazer uma reposição de vitaminas, às vezes cálcio, potássio. Então a gente tem sim. E isso chega a representar quanto do faturamento aí da clínica? Hoje, o cara que trabalha bem. Hoje não é tão importante a venda dos produtos na rede, menos de 5%. O grande ganho realmente são os serviços. Olha, Edson, foi fantástico. A gente quer agradecer muito a sua presença, todo esse know-how que você passou para os nossos ouvintes que querem abrir um negócio, ou que quer abrir uma franquia, ou que quer ser um franqueador de sucesso. Ou que quer emagrecer. Ou que quer... Boa, realmente você deu uma lição aqui. No nosso tratamento, o paciente emagrece com garantia 10% do seu peso em 5 semanas. Eu vou ligar para o Edson amanhã. Olha, muito obrigado a você, obrigado ao Diego. E não deixam de participar toda terça-feira aqui do nosso programa. Semana que vem nós vamos ter o meu sapateiro, a minha costureira com o Fábio. Uma grande entrevista também. Um grande abraço a todos. Valeu. Valeu, obrigado.